Boa noite, você que nos acompanha, você que chegou aqui pela primeira vez, está ouvindo esta gravação pelo YouTube. Saiba que nós somos uma igreja cristã, familiar, somos uma igreja que buscamos a verdade do Evangelho, amamos a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Você está convidado a participar conosco. Lá nós temos um site que se chama www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e tudo que você precisa saber sobre nós está lá. Venha participar conosco. Hoje, então, nós vamos dar continuidade à pregação que eu comecei a semana passada, que nós não conseguimos gravar corretamente. Tivemos problemas de gravação, perdemos, mas essa daqui seria a segunda parte do que eu comecei a semana passada. Vou fazer um pequeno resumo do que eu disse a semana passada, e aí nós vamos continuar. Tá bom? Muito bem, a pergunta é: quem vai para o céu? O corpo, a alma ou o espírito? Essa é a pergunta. E eu até tinha falado, né, de uma coisa que aconteceu quando eu era adolescente lá no Paraná, que eu sou paranaense, né? Eu nasci lá na região de Maringá e cresci numa cidade chamada Santa Fé e depois fui morar em Arapongas e fiquei toda a minha adolescência em Arapongas, depois fui fazer faculdade aqui em São Paulo. E estou aqui já há 40 anos. Acho que esse ano faz 40 anos que eu estou em São Paulo. Então, o que aconteceu lá? Uma vez morreu um parente, um amigo da minha mãe, acho que era amigo da minha mãe, morreu. E eu era adolescente, eu devia ter uns 12, 11, talvez uns 10 anos de idade. E a minha irmã, tem uma irmã que é 2 anos mais velha que eu. Então ela devia ter 12, 13 anos, né? E a minha mãe era muito católica, e nós lá, naquela época, éramos todos católicos, né? E aí, um dia nós fomos lá nesse velório dessa pessoa que morreu, e aí eu entrei na sala, vi o morto lá. Não sei se vocês sabem, lá no interior as pessoas fazem, eles velam o morto dentro das suas casas. É diferente daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo você vai para um local no cemitério que tem um lugar lá que você faz toda a cerimônia lá. Lá no Paraná não, lá pelo menos naquela época. Hoje eu já não sei mais como é que é, mas naquela época o morto era colocado na sala, né? E aí de lá ia para o cemitério, né? Então eu fui com a minha irmã, né? Minha mãe, meu pai, acho que minha irmã e eu fomos, né? E aí, num determinado instante, eu peguei na mão da Márcia, a Márcia, minha irmã, falei: Márcia, vamos lá fora ver se a gente vê a alma do morto subindo. Aí nós corremos lá fora, tentando olhar para cima da casa para a gente ver se a gente, em algum momento, via a alma, o espírito, sei lá o que, do sujeito subindo no céu, que ia para o céu, né? Tá certo? Essa era a visão que a gente tinha de quando uma pessoa morria. A pessoa ia para o céu, a alma, o espírito, sei lá o que, da pessoa ia lá para o céu, né? E ficava lá com Deus. Não tinha ainda essa ideia formada sobre salvação que existe em Jesus, né? Então foi muito interessante. Aí depois, lógico, eu me converti ao cristianismo, deixei de ser católico e passei então a estudar mais a Bíblia, a estudar mais as coisas do cristianismo, e comecei a perceber que tinha muita mistura de ideias, muita mistura de situações, de histórias, né? Pega-se um pouquinho da ideia espírita, pega um pouquinho da ideia celta, pega um pouquinho, sabe, uma mistura de coisas. E essa mistura gera distorções, ideias distorcidas para nós, né? E graças a Deus nós temos,
Nós temos isso aqui, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, ela nos mostra exatamente o que nós precisamos saber. Né? Precisamos saber, está aqui, está escrito aqui. Então, tudo que a gente vai falar está baseado no que está escrito na Bíblia. As ideias, os princípios cristãos estão aqui no Novo Testamento, na Bíblia. E é assim que nós vamos proceder. É assim que eu, como pastor, tenho que instruir as pessoas que aqui frequentam. Né? Vamos buscar o entendimento adequado das coisas que estão por vir. Ou seja, o dia que nós morrermos, o que vai acontecer? Né? Então fica aqui essa pergunta. Quem vai para o céu? O corpo, a alma ou o espírito? Para a gente poder dizer quem é que vai para o céu, nós precisamos entender quem é o corpo, quem é a alma e quem é o espírito, ou o que é. Né? E eu falei tudo isso na semana passada para vocês. Eu contei tudo isso para vocês. Né? Eu disse assim na semana passada, eu falei assim, olha, a ideia de morte, de morrer, gera um certo receio em nós. Gera uma certa insatisfação natural no homem. O homem naturalmente não gosta de saber que vai morrer. Hoje, inclusive, faleceu o prefeito de São Paulo, de câncer, aos 41 anos. Embora eu não concorde com a linha política dele, mas nós oramos por ele. Eu não gosto da linha política dele, mas ele é um ser humano que carecia de salvação. E a família está sofrendo, e nenhuma família merece sofrer. Nem a família do nosso pior inimigo merece sofrer. Né? A Bíblia diz que se nós amarmos só quem nós gostamos, não tem vantagem nenhuma. O segredo é amar aqueles a quem nós não gostamos. Né? Se alguém te der um tapa aqui, oferece o outro lado. Esse é o princípio básico, o princípio do amor. Né? E nós oramos, vamos orar depois no futuro, agora, depois do culto, nós vamos orar pela família, para que Deus conforte a família. A família de qualquer pessoa que perde um pai aos 41 anos é um sofrimento terrível, terrível, terrível. Não é? Mas nós não queremos essa ideia de que a morte encerra a existência humana. Nós não gostamos disso. Nós gostamos da ideia de continuidade. A gente quer continuar, mesmo depois de morto. Esse é um anseio humano, natural. Né? E essa linha de raciocínio ela é muito antiga. Lá dos filósofos já falavam sobre isso, os filósofos gregos. Né? Toda a filosofia grega versava muito sobre essas questões da continuidade depois da morte. Né? Então, nós não queremos simplesmente ser apenas mais um animalzinho, um animal que morre, um vermezinho, como diz no Velho Testamento, né? Que o homem é um verme e o filho do homem é um vermezinho. Nós não gostamos desta ideia. Nós queremos continuar. Né? E essa sensação de falta de continuidade, ela foi encerrada por Cristo. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele nos mostrou que existe sim continuidade depois da morte. Né? Só que nós, como pessoas esclarecidas, inteligentes que nós somos, nós vamos buscar um pensamento correto, porque é fundamental que nós tenhamos um raciocínio adequado para a nossa fé, para o bom andamento da nossa fé. Então, vamos lá. Qual é a diferença? Eu falei isso na semana passada, eu vou falar, mas vou falar bem mais rápido. Qual a diferença entre um homem e um animal? A diferença é que nós temos a consciência de
de morte. Nós entendemos que existe a morte. Os animais não entendem o que existe a morte. O que eles fazem é se defender para não morrer. Mas o entendimento do que é a morte não tem essa identidade. E nós conseguimos fazer transformações, projeções. O ser humano, ele tem um nível de inteligência ao qual permite fazer transformações, né? O pessoal, alguns alunos meus sempre falam assim, mas professor, mas os animais não têm inteligência nenhuma e tal. Eles têm, são inteligentes também, meu cachorrinho lá é inteligente e tal, não sei o quê. Eu nunca vi, por exemplo, um cachorro fazendo um transplante de coração. Você já viu isso? Ou um macaco construindo um foguete que vai para fora da órbita terrestre. Você já viu isso? Eu nunca vi sei lá, uma vaca fazendo um telescópio para observar as estrelas. Eu nunca vi isso, né? Então a gente costuma dizer que o homem, ele tem inteligência, tem raciocínio, ele consegue fazer ligações que os animais não conseguem, né? Eles não têm essa capacidade, né? E a consciência da morte, né? O pensamento filosófico divide a vida humana em 3 partes, que é o corpo, a alma e o espírito. Como eu disse na semana passada, essas 3, né, vamos dizer assim, essas 3 partes, elas compõem a natureza humana, ela compõe a existência humana, né? O que é muito interessante é que estas 3 coisas, essas 3 partes que fazem a existência do ser humano, elas são indissociáveis dentro do cristianismo. Não existe separação entre corpo, alma e espírito. Os 3 são indissociáveis, ou seja, a alma não consegue sair do corpo e nem o corpo consegue sair do espírito. Não existe essa possibilidade dentro do cristianismo. Pode ser que em outras religiões isso aconteça, né? Eles possam acreditar que isso seja possível. No cristianismo, não. Eu vou mostrar isso para vocês. A existência da vida no homem, ela se dá por 3 aspectos. O primeiro é o corpo físico, que é a junção dos átomos, das moléculas, das reações químicas, da eletricidade, de um monte de fatores físico-químicos que compõem a existência do corpo, né? Tá certo? Se você for olhar, por exemplo, num microscópio, você consegue enxergar lá as mínimas partes. Hoje a gente consegue enxergar uma cadeia de DNA, né? Tem microscópios eletrônicos que fazem a varredura, que conseguem observar, por exemplo, o conteúdo de um pedaço do seu DNA ou um pedaço do seu corpo lá bem profundamente. Hoje a ciência está muito bem estabelecida, né? Então, isso é a existência do corpo, né? O corpo é um ajuntamento, é aproximadamente 6 ou 7 quintilhões ou sextilhões de átomos que existem no nosso corpo, tá certo? Então, 6, não me lembro agora se é 6 ou 7 sextilhões, ou seja, então tem 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, tá certo? Cada vez que eu falei uma palavra dessa, eu aumentei 1000, né? Então, a quantidade é absurdamente grande, a quantidade de átomos que existem no nosso corpo, né? E as reações químicas, né? As reações físico-químicas, né? Tudo isso compõe o nosso corpo. A alma é aquilo que nós sentimos, né? Então, é uma parte do nosso corpo, é uma região abstrata do nosso corpo, que fica o local onde nós sentimos as coisas. Então, sentimentos trata-se da alma. Então, por exemplo, é o lugar onde você sente raiva,
onde você sente medo, onde você sente fome, é onde você sente repulsa, nojo, é onde você sente paixão. Todas essas coisas que sentimos estão relacionados no que a filosofia chama de alma. Não é uma coisa física, é um local abstrato. São conceitos abstratos. É difícil de entender, sim. A gente sabe que isso é difícil de entender. Então, por exemplo, até tinha perguntado, Eliette, né? A Eliette é médica e eu perguntei para ela, por que a gente sente aqui, nesta região, né? Então, ela falou assim, olha, pode ser que seja alguma coisa ligada à questão estomacal, à questão do fluxo sanguíneo, etc, etc. Então, eu já acho que tem muitos nervos passando nessa região, muitas terminações nervosas. Então, quando você sente uma angústia, que você está angustiado, está deprimido, sente uma dor inexplicável, normalmente está relacionado ao peito, né? Então a gente associa os sentimentos da alma ao coração, justamente por causa do peito. Mas o coração é um músculo que fica assim, ó, só, mais nada. Bate lá 60, 70 vezes por minuto, e, né, envelhece e tal, aquilo que vocês já sabem, né? E o espírito do homem, com E minúsculo, o espírito do homem é o que nós pensamos, né? É a cognição. Tá? No espírito, filosoficamente falando e abstratamente falando, é lá no espírito que nós raciocinamos, que nós ponderamos, que nós pensamos. Então, é lá no espírito que está aquilo que eu faço julgamentos. É lá que eu faço isso, né? A alma estão as minhas preferências, né? Onde eu guardo as minhas preferências. Ou eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal. Por exemplo, né, você já deve ter ouvido falar como fala, desse pensamento que diz assim, né, que como é que é mesmo? Ah, eu esqueci, eu ia falar, estava com ele na cabeça para falar. Mas daqui a pouco eu lembro, eu falo. Mas é o nosso espírito que vai fazer o julgamento das coisas, a ponderação, né? E a alma vai fazer os sentimentos e as preferências. A alma é apontada como um local no corpo onde ocorrem os sentimentos próximo do peito. É o eu, é a característica pessoal, é o gosto, é a preferência. Se você quiser, tem um versículo que aponta para isso, que é Mateus 26, 38. Tá ok? Os antigos gregos, eles chamavam de psique, né? O termo em hebraico é o tal do nefesh, no sentido mais literal, exprime a ideia de um ser que respira, né? Cuja vida está no sangue. Se você for ver lá em Gênesis 2,7, lá ele diz assim, o homem veio a ser alma vivente, né? Então, é difícil dar uma definição concreta para a alma, porque ela é uma entidade abstrata. Ela não é matéria. Ela é uma energia, mas também não é energia física, essa energia que a gente tem dentro da física. A gente chama de energia, né? Mas é uma energia talvez divina, fazendo aí um paralelo, tentando entender, né? Talvez, como dizem alguns escritores, né? Tem um escritor que diz que a alma é um pedacinho de Deus dentro da gente, né? Mas isso é uma conjectura, não é uma questão abstrata, né? E a palavra espírito está ligado à questão cognitiva, né? Via de regra, espírito com E minúsculo é referente àquilo que mantém o nosso julgamento pessoal. É o conjunto das ideias, dos valores. É onde reside o pensamento, o raciocínio. A gente aponta para essa região do corpo aqui, ó. Entendeu? Aqui está o espírito, não é?
O grego chama isso de pneuma. Pneuma. É aquilo que nos mantém vivos. É o simpático e o parasimpático, né? Agora, cuidado com a palavra espírito com E maiúsculo, que no grego é o paráclito ou paracleto, que na Bíblia significa Espírito Santo de Deus, ou a ação de Deus. É uma porção de Deus, aquilo que caracteriza a atitude de Deus. Isso é o Espírito com E maiúsculo, né? Espírito Santo é um termo usado para traduzir a ideia de que aquilo que é a ação de Deus, proveniente de Deus, é santo. Por isso nós chamamos de Espírito Santo. Tá certo? Agora, tem um outro Espírito na Bíblia, que eu falei inclusive semana passada, é quando você está falando assim de uma pessoa espirituosa. Tá certo? Então, aquele sujeito, ele tem um espírito alegre, é uma pessoa espirituosa, não é? Ou seja, é quase que comportamental, né? Uma coisa quase comportamental, né? Não sei se eu falei na semana passada sobre um versículo que eu vou procurar aqui, que de novo eu não me lembro, né? Aonde está, mas eu vou procurar aqui para você. Só um minutinho. Pode falar. É o Hebreus, o Romanos ou o 1 João? Eu acho que é 1 João, Richard. Tá. Vou abrir lá. Vou abrir lá e vou ver se é 1 João que eu quero falar. 1 João, que versículo que é? Acho que 3, né? 3 ou 4. Isso, exatamente, 4. 1 João, você consegue pôr aí ou quer que eu ponha aqui? Eu posso colocar. Por favor, então. Então, 1 João 4, verso 1. Obrigado, Richard. Ele diz assim: amados, não creai a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Tá aí. Então tem essa palavra espírito aí que ela provoca um monte de confusões por aí, né? Então tem gente que acha que ele está falando aqui de espíritos de demônios, por exemplo, ou demônios ou anjos ou etc, alguma coisa. Não, não é isso. Se a gente fizer uma exegese do texto, uma interpretação adequada desse texto, você vai ver que esta palavra espírito está ligada a comportamento e a crença e a filosofias. Tá certo? Então, olha, se chegar uma pessoa te falando alguma coisa, você tem que ver se esta pessoa ou este profeta, ele é um profeta de Deus. Profeta no sentido não de adivinhador, mas de apregoador da palavra. É isso que eu estou falando. Tá entendendo? Então ele está dizendo assim, olha, não creais a todo apregoador da palavra, ou todo prosélito, todo aquele que fala das coisas de Deus, mas provai se esta filosofia, esta ideia, ela é de Deus ou não. Porque muitos falsos profetas têm se levantado, ou seja, muitos falsos espíritos têm se levantado. Deu para entender? Esta é a verdadeira interpretação ou exegese desse texto. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Tá certo? Todo espírito, ou seja, toda filosofia, toda ideia, toda pregação que professa, que confessa, que diz que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Ou seja, esta pessoa que está falando estas coisas, ela está imbuída de que Cristo realmente é o Salvador. Ele veio em carne e ele veio para falar as coisas de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, toda aquela conversinha, toda aquela pregação, toda aquela, vamos dizer assim, filosofia ou ideia que estão falando para você, não coaduna, não se encaixa com a ideia de que Cristo veio em carne, esta não é de Deus. Mas este espírito, ou seja, esta ideia é uma ideia de anticristo, o qual já ouvistes que há de vir e eis que já está no mundo. Ficou claro isso para vocês? Espero que tenha ficado claro, porque essa é a ideia do texto. A ideia do texto não é ficar falando de fantasminha, não. Não tem nada a ver com fantasminha esse texto, tá? Essa é a ideia principal. Muito bem. Espírito com E maiúsculo está falando do Espírito Santo, a ação de Deus, né, que é a terceira pessoa da Trindade. Entre os cristãos, o Espírito Santo é chamado de Consolador. Jesus deu este nome para o Espírito Santo. Tá certo? Ele chamou esse Espírito de Consolador, do grego paráclito ou paracleto, que significa alguém enviado para ficar ao lado de outrem. Está lá em João 14,16. Você pode procurar sua Bíblia depois, você vai ver isso aí. Então, a gente precisa parar com essa ideia nórdica, porque a ideia principal de fantasma é uma ideia lá da região do norte, nórdico, daqueles países celtas que estão lá em cima do globo. Depois que um sujeito lá na França pegou aquelas ideias e misturou com as ideias de religiões indianas e misturou tudo e criou uma coisa chamada espiritismo. Organizou todas essas ideias e chamou isso de espiritismo. Mas não é cristã a ideia espírita, em hipótese alguma, embora eles acham que sejam. Percebe? Embora eles creiam que Jesus Cristo realmente é um Salvador, etc, etc, mas não coaduna com a ideia cristã. Não bate, não fecha. Percebe? Então, ficou claro até aqui, nesses 30 minutos de explicação que eu dei para vocês, que corpo, alma e espírito são elementos indissociáveis, inseparáveis. Quando você morre, né, a gente até costuma falar assim, a morte, né, a Bíblia mostra isso, a morte no texto bíblico de um cristão é tratado como um sono. Você morreu e você vai passar por um período de sono, de adormecimento. Depois eu vou mostrar para vocês alguns textos que falam sobre esse adormecimento. Aonde acontecerá um determinado momento a tal da ressurreição. Então, a ideia de ressurreição, ela é uma ideia recente no que diz respeito dentro do cristianismo. Porque quando Jesus apareceu, quando Jesus surgiu, a maioria dos textos lá do Velho Testamento não tratava de ressurreição e não tratava de coisas pós-mortem. Percebe? Alguma coisinha que tem ali em Isaías, em alguns outros livros, apontam para alguma coisa pós-mortem. Percebe? Mas Jesus é que veio com a ideia de ressurreição. Não é reencarnação, percebe? Por quê? Porque o que o Hélio pensa é inerente à personalidade do Hélio. O que o Hélio sente é inerente à personalidade do Hélio. As coisas que acontecem no corpo do Hélio são influenciadas pelas coisas que ele sente e que ele pensa.
Percebe? Então essas três coisas são indissociáveis. Ah, mas e quando morre? Ah, quando morre, então vamos entender o texto bíblico. Quando nós morremos, nós vamos passar um período de sono, até que aconteça a ressurreição. Tanto é que a palavra ressurreição é retorno à vida no mesmo corpo. Não é? Quando você, Eliette é médica, sabe disso. Quando uma pessoa tem uma parada cardíaca lá no pronto-socorro, você pega aquele aparelho lá, que eles chamam de ressuscitador. Mas você não vai num outro corpo ressuscitar aquele que está tendo parada cardíaca. Então vamos supor que tenha duas pessoas, o Joaquim e o Manuel. O Joaquim está tendo um infarto. Aí eles pegam um ressuscitador e vão colocar no Manuel? Não. Eles vão pôr o ressuscitador aonde? No Joaquim. Porque é o Joaquim que está morrendo. É ele que precisa ser ressuscitado. Percebe? Então essa ideia não coaduna de que, então eu morro, meu corpo vai embora e a minha alma, meu espírito vai reencarnar num outro sujeito que vai ter outro pensamento, outras ideias, outros sentimentos, outros julgamentos, outras bases e assim por diante. Não funciona desse jeito do cristianismo. Não é assim. O cristianismo trata o ser humano como sendo uma pessoa única. Eu sou único para Deus. Percebe? Não existe a possibilidade de um pedaço do Hélio hoje estar no Hélio, amanhã estar no José. Porque o José é outra pessoa que sente outra coisa, que pensa outra coisa. Ele não vai pensar e sentir as mesmas coisas que o Hélio. Percebe? É essa a ideia principal dentro do cristianismo. Tá? Por isso que Jesus vem e fala para a gente a respeito de uma coisa chamada ressurreição, ou seja, aquela continuidade que eu falei no começo. Jesus é o sujeito que trata da nossa continuidade no pós-mortem. Percebe? Então, o Elião vai morrer? Vai morrer. Mas vai ter um dia que vai acontecer a ressurreição do Hélio. Ah, mas e se o Hélio morrer embaixo de uma bomba atômica, onde os átomos do hélio, as moléculas do hélio vão se derreter, vão se fundir, vão se dividir, vão lá, não sei o quê? Não importa. O Senhor Jesus, ele é poderoso. Percebe? Ele é poderoso para recompor a matéria do hélio. Percebe? Só que nesse momento, o hélio vai ser recomposto de uma maneira diferente, né? Porque a Bíblia, lá em Romanos capítulo 6, nos diz que se nós somos sepultados com Cristo na morte, nós vamos ter o mesmo destino de Cristo, que é a ressurreição no mesmo corpo. Só que um corpo modificado, como foi o corpo de Cristo. Quando Jesus ressuscitou, quando ele voltou à vida numa situação corporal diferente. A carne de Cristo tinha sido modificada. Então aí faz sentido o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15, que fala assim que nem a carne nem o sangue herdarão o reino de Deus. Essa carne e esse sangue não vão herdar o reino. Vai ser modificado, vai ser feito diferente. E eu digo uma coisa para vocês. Jesus não mente. Em nenhum momento Jesus mentiu ou deu falsas esperanças. Percebe? Nós cremos na veracidade da palavra de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus curava, ele falava, vai, a tua fé te curou. Vai, fulano, a sua filha está curada. Vai, meu querido, teu servo está curado. Nunca Jesus deixou de fazer alguma coisa que não fosse feito. Tudo que Jesus falou, aconteceu. Aquele sujeito que desceu lá no meio da multidão com a maca, ele falou assim, os teus pecados estão perdoados. Aí as pessoas começaram, quem é esse? Quem que esse cara pensa que ele é de perdoar pecado? Falou, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem o poder
para perdoar pecados, levanta e anda. E o sujeito levantou e pegou. Ou seja, o objetivo de Cristo antes da cura, antes de fazer qualquer coisa, é perdoar pecados. O que vier depois é bônus. Percebe? É isso que é o Senhor Jesus. Percebe? Jesus falou assim, olha, vai ter uma ressurreição e eu vou provar para vocês que tem uma ressurreição. Eu provo para vocês. Eu vou ressuscitar e vou mostrar para vocês que é possível. E aconteceu. Jesus ressuscitou. Ora, se isso aconteceu com ele, ele prometeu isso para nós, por que eu vou deixar de crer nisso? Por que eu não vou crer no Senhor Jesus? Estão entendendo? Então, queridos, a ressurreição é um fato, ela não é uma suposição. A ressurreição é um evento que vai acontecer com você. Você vai ressuscitar, irmão. Se você morrer hoje, daqui a algum tempo você vai ressuscitar. Pode ter certeza, não tenha dúvida não. Percebe? Não tenha dúvida não. Eu lembro quando meu sogro estava para morrer, eu fui no hospital. Ele tinha diabetes, aí ele teve umas complicações lá vasculares na região do intestino e tal. Eu entrei na UTI para ver o meu sogro. Foi a última vez, né? Eu cheguei lá para fazer uma oração com ele. Ele estava feliz, ele estava bem. E eu olhei para ele e falei, senhor Ani, ele chamava Orani. Eu falei, senhor Ani, o senhor está entendendo a sua situação? Ele falou, eu estou entendendo, velho. O senhor está convicto de que o senhor vai se encontrar com Jesus? Ele, claro que eu vou, claro! Com aquela convicção, aquela alegria no coração, sabe? Aí eu orei para Deus curar. Eu pedi, Senhor, cura o meu sogro. Cura. Eu orei. Mas Deus não curou. Levou o meu sogro. Entendeu? Faleceu 2 dias depois, acho que um dia depois ele faleceu. Mas sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos encontrar. Eu vou me encontrar com ele. Percebe? Vou me encontrar. Eu amava o meu sogro. Meu sogro é uma pessoa muito boa. Muito boa. Nós vamos nos encontrar. Vai acontecer um momento. É horrível perder uma pessoa, queridos. É ruim. É ruim. É péssimo. Mas o Senhor Jesus nos deu esperança. E a esperança que nós temos. A esperança da ressurreição. É isso que é legal no cristianismo. Percebe? É o Hélio que vai ressuscitar, não é uma outra pessoa com a alma do Hélio, o espírito não, é o Hélio. Ah, como isso vai ser feito, irmão? Não faço a menor ideia. Isso é obra de Cristo. É obra do Pai, é promessa. Jesus nunca mentiu, por que ele mentiria sobre isso? Ele falou, eu vou ressuscitar, e ressuscitou. Ele não mentiu em momento algum. Ele cumpriu à risca todo o propósito dele. À risca, irmãos. Glória a Deus, né? Vou continuar aqui. Eu estou empolgado, hein? Cuidado. Muito bem. O que é ressurreição? Então vamos lá. É o retorno à vida no corpo, no mesmo corpo. Diferente da reencarnação que prevê que a alma e ou o espírito habitará outro corpo em outra pessoa. Eu chamo de reencarnação a doutrina da morte, né? Porque a pessoa vai morrer. Quem gosta de morrer? Quem quer passar pelo momento da morte? Ninguém quer passar pelo momento da morte. Nenhum momento de morte é agradável. Fala assim, ai que delícia, eu vou passar mais uma vez pelo momento da minha morte. Não, ninguém quer isso. Isso é loucura. Percebe? Imagina você reencarnando milhões de vezes, tendo que passar pelo momento da morte milhões de vezes. Percebe? Não faz sentido isso. E o Senhor Jesus nos promete vida eterna, não morte eterna.
Ele diz assim, que olha, ainda que você morra, você viverá. Percebe? Essa é a filosofia de Jesus. É o jeito de pensar. Quando eu falo filosofia, não me entenda mal, por favor. É o jeito de pensar. São os valores cristãos. Né? Uma vez que, pela doutrina do cristianismo, não há separação entre corpo, alma e espírito, somente a ressurreição começa a fazer sentido. Percebe? Não tem outra solução a não ser a ressurreição, que é o que Jesus deu, a solução que Jesus deu. Pois o homem é para Deus um ser único, ele não é múltiplo, é único. O que faz um ser humano ser único é a sua personalidade, são os seus valores. O que é que forma o Hélio? O que o Hélio é? Quando você olha para mim e conversa comigo, você sabe que sou eu. Por quê? Porque eu tenho valores, eu tenho personalidade, eu tenho sentimentos, eu tenho raciocínio. Percebe? Outro dia a Eliette chegou para mim e falou assim, Hélio, eu preciso de um conselho seu. Estou querendo fazer isso, isso, isso. O que você acha? O que é que você pensa sobre isso? Percebe? Por que ela perguntou isso para mim? Porque ela me conhece, ela sabe como eu sou. Ela sabe como a Rosana pensa. Ela sabe que eu e a Rosana daríamos o mesmo conselho, percebe? Por quê? Porque o Hélio é uma pessoa única. Eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho a minha forma de ver as coisas e tudo mais. Percebe? Eu não posso ser uma pessoa múltipla. Para Deus não existe isso. Eu não sou a consequência de milhões, bilhões, trilhões de pessoas que vieram atrás de mim e que obtiveram o meu espírito e a minha alma que está dentro de mim. Não existe isso dentro do cristianismo. Não funciona assim. Tá bom? Os saduceus não criam na ressurreição. Né? Os saduceus eram um grupo que pensava um pouco diferente, mas eram judeus. Né? Os saduceus não criam na ressurreição. O que nos leva a crer que quem começa a doutrina da ressurreição é Cristo. Vamos ler Lucas 12, 18. Você pode pôr, Richard? Ele fala assim, verso 18, por favor. Isso. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Né? Então, Jesus está falando aí, esta noite te pedirão a tua alma, que significa, esta noite você vai morrer, velho. É isso que ele está falando. Então Jesus está começando a mostrar aqui que existe uma continuidade. Né? No texto bíblico, corpo, alma e espírito coabitam num mesmo lugar, participam de um mesmo destino e são inseparáveis, porque a ressurreição pressupõe o mesmo corpo, porém de modo transformado e incorruptível. Esta é a ideia da ressurreição. O Senhor Jesus, quando retornar... Bom, abra lá, Richard, para mim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, por favor. Vamos entender um pouquinho essa história aí. Perdão, segunda... Peraí. Desculpe-me.
primeira mesmo. Né? Verso 13, por favor. Muito bem. Aqui Paulo, ele está falando para os tessalonicenses, em Tessalônica, que ele está falando aqui um pouquinho a respeito da morte, né? Morte e ressurreição. Então ele começa o texto falando assim, olha, queridos, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, né? Como os demais que não têm esperança. Ele está dizendo assim, olha, existe a questão das pessoas que já morreram, mas eu não quero que vocês fiquem tristes por isso. Tá? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, os que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Olha aí a ressurreição. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha, ressuscitarão. Eu costumava brincar com a Rosana, olha, o dia que você vê aí a avó da sua amiga lá andando na rua, você pode ter certeza que Jesus voltou. Se ela ressuscitou, é porque Jesus voltou. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, para que você não fique triste. Olha, como aconteceu com meu sogro. Meu sogro morreu. Mas o meu consolo, a minha alegria é saber que eu vou me encontrar com ele. Isso vai acontecer. Percebe? Isso vai. É a promessa de Cristo. Tá lá, tá na promessa. Pode ter certeza, isso vai acontecer. Né? Então, meus irmãos, essa é a ressurreição. Quer ver? Abre lá em 1 Coríntios 15. Depois você lê o 1 Coríntios 15 todo, tá? Mas eu quero ler aqui um pedacinho que fala exclusivamente sobre ressurreição. Abre no verso 12, Richard, por favor. Ele fala assim, Paulo aqui está fazendo uma digressão, ele está conversando, tentando rebater a questão da ressurreição dos mortos, que alguns estão lá na igreja de Corinto dizendo que Cristo não ressuscitou. É isso que ele está falando, é isso que ele está debatendo aqui. Está entendendo agora lá em 1 João, quando ele fala lá que Cristo veio em carne, se Cristo não veio em carne, não é de Deus, é anticristo. Né? É o que está acontecendo aqui. No verso 12 ele fala assim, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Ora, como é que pode não haver ressurreição de mortos? Existe, ele está falando. Se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é vã a nossa fé, a vossa fé. Percebe? É tudo balela. A nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo. Agora, dentre vós estão falando aí que não existe ressurreição, então tudo que nós estamos falando aqui é balela. É lero-lero. 15. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, vocês estão dizendo, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqui está falando dos mortos. E se esperamos em Cristo só nessa vida, ou seja, se a gente está fazendo tudo que está fazendo por Cristo, para Cristo, só para enquanto estamos vivos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens.
Mas aqui a regra muda. Quer ver? Aqui a regra muda. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Depois vocês leem o resto. Percebe o que é ressurreição? Ressurreição é a causa do cristianismo. Percebe? O cristianismo só subsiste por causa da promessa da ressurreição, não da reencarnação. É isso que eu estou tentando provar para vocês. Então, cuidado com o que você pensa a respeito do porvir, do pós-mortem. Cuidado. Você tem que pensar correto. Ficou mudo. Hélio, tá sem som. Nós amamos a Cristo e cremos profundamente. Nós cremos profundamente na promessa de Cristo. Então, queridos, nós temos que ter essa convicção bem presente em nós. Tá? Nós precisamos ter essa convicção. Você tem que estar convicto. Não pode haver dúvida. Né? O Senhor Jesus nos deu o caminho das pedras, nos deu a promessa, nos mostra, prova. Ele faz prova da ressurreição. Tá? Então, toma cuidado com o que você pensa. Você vai morrer? Vai. Fisicamente? Vai. Vai chegar esse momento? Vai. Espero que demore muito. Certo? Muito, muito, muito tempo. Mas quero viver pelo menos mais. Eu tenho quase 60, queria viver mais uns 40. Né? Se pudesse, né, viveria mais ainda, mas não vai acontecer isso. Né? A gente sabe. Né? A gente sabe da condição humana. Vai acontecer. Mas eu estou convicto de que depois que eu morrer, eu vou ressuscitar. É o Hélio que vai ressuscitar. É este sujeito que vos fala aqui. Como vai ser isso? Não sei. Mas é promessa de Cristo. Percebe? Olha, Jesus tinha tanto poder. Quando ele chegou lá para ressuscitar Lázaro, imagina, ele tinha poder. Olha só como era a obra de Cristo. Ele foi lá e Jesus tinha poder para fazer todas as reações químicas do corpo de Lázaro, que já estava putrefato, já estava fedendo. Ele foi lá e refez molécula por molécula, átomo por átomo, célula por célula. Refez. Fez funcionar. Fez o homem levantar. Vida. Percebe? Fez isso. Jesus fez isso. Entendeu? Tudo bem, Lázaro ressuscitou para depois morrer de novo, né? Tá certo? Coitado de Lázaro. Passou pela morte 2 vezes. Entendeu? Mas Jesus foi lá, ele fez isso. Olha que interessante. Aquela menina que estava morta. A menina que estava morta lá. Imagina, uma criança morta, morreu. Aí foram lá chamar Jesus. Jesus, corre, que a menina morreu. A menina morreu. Jesus não estava nem preocupado.
Tanto faz se ela morreu hoje, morreu ontem, morreu anteontem. Ele foi lá e ressuscitou a menina. Ele foi lá e pegou célula por célula do organismo. Imagina quantas células tem no nosso organismo. Ele foi lá, reconstituiu as células do pulmão. Ele foi lá, reconstituiu as células do estômago, do cérebro. Ele refez todas as reações químicas, todo o sangue de novo. Jesus reconstruiu pedacinho por pedacinho do corpo daquela criança. E fez funcionar. E fez voltar à vida. Percebe? Nós temos que parar para pensar um pouquinho sobre a obra de Cristo. A obra de Cristo é imensa, irmãos. Ela é muito grande. Você acha que vai ser difícil para Jesus reconstituir todos os seres humanos novamente? Não! Não é difícil. Vai ser rapidinho. Tem poder para isso. E mais, ele vai nos dar vida eterna. Isso é a glória, isso é a coisa mais incrível que existe. Percebe, irmãos? E nós precisamos pensar direito. Eu quero que você reoriente o seu raciocínio a respeito de ressurreição. Que você reoriente a sua forma de pensar sobre o cristianismo. O cristianismo tem bases sólidas, bases firmes. Amém? Está entendendo onde eu quero chegar? Nós não estamos brincando de religiãozinha, nós não estamos brincando de pastorzinho, ovelhinha. Não, nós estamos falando coisa séria. A base de Cristo está aqui, ó. Mas vamos lá, eu vou continuar lendo aqui, estou quase terminando, tá? No contexto bíblico, a alma e o espírito coabitam num mesmo corpo, participam de um mesmo destino e serão inseparáveis, pois a ressurreição pressupõe um mesmo corpo, porém de modo transformado e incorruptível. Não se vê na Bíblia a característica humana separada do seu corpo. Não é possível isso. Não tem isso na Bíblia. Nunca teve. Por causa disso, temos o termo temos o termo ressurreição, que significa um corpo morto volta à vida. E é o que aconteceu com Jesus depois da sua morte. O corpo morto do Senhor voltou a viver. Percebe? Está lá em João 20, 27. Então, aqui a gente faz uma pequena reflexão, né, sobre algumas questões religiosas, né, que podem causar alguma confusão. Né? Primeiro, o significado da morte. Nós precisamos dar um sentido para a morte. Isso é da natureza humana. Uma outra coisa é a questão de fatos paranormais ou fenômenos físicos inexplicáveis. Né? Vou falar rapidamente sobre isso. Fenômenos físicos inexplicados. Tem uma reação química que acontece com o corpo de animais, de alguns animais, pelo fato de ele ter muito fósforo. Então, durante a reação de decomposição de um corpo de um animal, pode se acumular muito fósforo, que é um elemento químico, que na presença de oxigênio, ele acaba provocando uma reação exotérmica, que é uma reação que produz calor. Né? E às vezes essa reação exotérmica ela é tão intensa que ela acaba provocando uma pequena combustão. Né? E na minha terra, eu não sei se é o nome correto, tá, irmãos? Mas na minha terra a gente chamava isso de fogo-fato. Fogo-fato. Então, imagina uma pessoa que mora lá no sítio, que tem pouca orientação, pouco estudo, de repente está andando à noite e vê uma bola de fogo, percebe? Alguma coisa assim. Ele vai achar que é o capiroto. Ele vai pensar que é o capeta. Tá certo?
Está aparecendo para ele, mas é um fenômeno físico inexplicado naquele momento. Ele não consegue explicar aquilo, então ele diz que é um fenômeno paranormal. Hollywood faz muito disso, né? Hollywood ele produz muita coisa, muita ideia de evento paranormal, né? Pode existir evento paranormal? Não sei, não sou um pesquisador desse assunto. Mas se acontecer de um anjo descer do céu, aparecer aqui na minha frente, eu vou esperar ele pregar o evangelho. Se ele falar que Jesus morreu, ressuscitou, veio em carne e tal, opa, então esse anjo aí é da parte de Deus. Percebe? Agora, se vier aqui e quiser me impressionar, mudando a versão dos fatos das coisas de Cristo, eu vou agir como agiu Paulo lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Quer ver? Olha lá. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Ele fala assim. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, olha só que perigo, vos anuncie outro. Imagina um anjo descendo, anunciando um outro evangelho. Pensa. Pensa no susto que você vai levar. Pensa que você vai sair correndo, desesperado, ou vai se ajoelhar, dando glória a Deus. E esse anjo veio do céu, maravilhoso, lindo. Sabe, aquele anjo musculoso, bonito, uma asa maravilhosa, aparece para você e começa a falar que Jesus não é o que é. Aí o que Paulo fala? Seja amaldiçoado, seja anátema. Não tem nada a ver com Cristo isso aí. É assim que nós vamos pensar. Se aparecer alguma coisa na minha frente, eu vou expulsar. Em nome de Jesus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Que o diabo está ao nosso derredor, rugindo com o leão, buscando a quem possa tragar. Se ele vê aparecer aí para te impressionar, você expulsa, porque é o capeta. É o dema. É o língua peluda. Vocês estão entendendo, queridos? Por quê? Porque não tem alma penada, não tem alma. Não existe essa história de alguém receber o espírito de alguém e começar a falar da intimidade dessa pessoa. Se fizerem isso é porque é esse aí, ó, é esse espírito que fica ao derredor ali, ó, te conhecendo detalhes da sua vida, para impressionar os outros depois. Não existe isso. Por quê? Porque o sujeito que morreu vai aguardar a ressurreição. A Bíblia, o Novo Testamento, o cristianismo não fala se esta pessoa vai ficar vagando por aí, esperando acontecer. A Bíblia não nos ensina assim. Está entendendo agora? Então, dá uma ajustada aí no seu raciocínio, nos seus valores, no que você pensa sobre o cristianismo. Lê a Bíblia, vê se o que você crê está correto. Porque enquanto você... Dá para você entender por que nós não cremos na Virgem Maria? Dá para você entender por que nós não entendemos que a Virgem Maria apareceu para alguém, ou apareceu em Fátima, ou apareceu não sei aonde. Por quê? Porque a Maria, mãe de Cristo, ela morreu e está aguardando a ressurreição como todos nós estaremos. Ela é uma mulher abençoada, ela foi uma mulher maravilhosa, foi a mãe do nosso Salvador. Só isso. Ela não tem poder nenhum. A Bíblia fala que é dado a Cristo todo o poder. A Cristo todo o poder. Está escrito lá em Mateus. Eu sei lá se é Mateus, eu acho que é Mateus. Daí no finalzinho.
Quer ver? Mateus 28, 18. Abre aí, Richard. Olha o que está escrito no 18. É-me dado a mim, a Cristo, todo o poder no céu e na terra. Não existe poder em outra pessoa que não seja o Senhor Jesus Cristo. Maria não tem esse poder. Maria não subiu aos céus como Jesus subiu. Ela está aguardando a ressurreição, tal qual o meu sogro está aguardando a ressurreição. Percebe? Tal qual o meu pai está aguardando, a minha mãe está aguardando. Percebe? Paulo está aguardando a ressurreição. Pedro está aguardando a ressurreição. Todos estão aguardando a ressurreição. Igual à ressurreição de Cristo, que acontecerá quando? Nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Em diante. Percebe? É assim que funciona o cristianismo. Isso é cristianismo. O que passa disso é anátema. Anátema. Anátema significa amaldiçoado. Amém? E aqui eu encerro esta palavra. Deixa eu ver se eu encerro mesmo. Peraí. Só terminar de ler aqui umas frases que estão faltando aqui. Peraí. A esperança, outra questão religiosa, é a esperança para aquilo que não é bem compreendido ou explicado. Um fato que Jesus mostrou em várias ocasiões é o seguinte: o diabo atua direta ou indiretamente para as pessoas que estão presas a este mundo, né? Os mais impressionáveis, né? As pessoas mais impressionáveis vão chamar essa atuação de alma penada, espírito imundo, demônio, presença maligna, etc, etc, etc. Né? Os menos impressionáveis vão chamar isso de vícios, apegos, manias, etc. Né? Os tolos vão chamar isso de religiosidade cheia de rituais e regras. Mas tem um fato que é inegável. A ressurreição, ela é descrita por Cristo e não discutida como forma de reencarnação. Jesus nunca nos prometeu uma nova personalidade ou um corpo diferente, e sim a mesma personalidade em um corpo transformado. Isso é a ressurreição. Ficou claro, irmãos? Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar, fiquem à vontade. Não agora, porque nós estamos num culto de domingo, mas eventualmente façam suas perguntas, me mandem que eu vou respondê-las. Amém? Vou parar a gravação. Por favor, Eliette, assume o comando aí. Obrigado.